dia a todos. Bom dia na paz do Senhor. Esse é um dia feliz, é um dia festivo. Eu acho que a maior festa da igreja é a Santa Ceia do Senhor. Santa porque são santos participando, viu? Porque o único santo é o Senhor Jesus Cristo, tá? Então é a ceia do Senhor que está sendo realizada aqui, mas como são os santos que estão participando dela, então poderemos chamar de Santa Ceia, né? E é esse momento tão memorável que o Senhor tem preparado para nós, para que nós pudéssemos, na presença do Senhor, esse memorial que o Senhor pediu que nós fizéssemos, esse ato em memória dele, é para que nós reativássemos a nossa mente, tá? A cada momento que nós estamos esquecendo do sacrifício vicário do Senhor, nós podemos, no momento da Santa Ceia, ao tomarmos o pão e o cálice, nós estamos relembrando da morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos reativando a nossa mente, porque a mente humana, ela esquece facilmente das coisas, né? E a tendência natural é, nos valores essenciais da vida, a gente também se perder ao longo da nossa jornada. Mas esse momento que o Senhor reservou para nós nessa manhã, é um momento de fé, um momento de estarmos na presença de Deus, em comunhão, participando do corpo e do sangue do Senhor. Eu tenho uma palavra referente a isso nessa manhã, que é concernente exatamente a esse assunto, e gostaria que todos estivessem atentos a essa palavra, que também tem falado ao meu coração. Curve suas cabeças, por favor, por um minuto. Senhor, nesse momento, Senhor, mentes e corações, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, como mentes e corações cativos ao trono da Tua glória. Não permita, Senhor, que nenhum pensamento agora periférico nesse momento, Senhor, tire de nós a intenção do nosso coração em Te servir, em Te adorar, em louvar o Teu nome, Senhor, em participar, Senhor Jesus, da ceia do Senhor, de sermos, Senhor, edificados no Senhor, de sermos consolados, de sermos, Senhor, curados no Senhor. Que nesse momento, Senhor, nossa mente seja voltado ao Senhor, e que os corações nessa noite, dessa manhã, Senhor, possam estar preparados para receber a Tua palavra como uma semente que possa germinar nos corações. Sabemos quão é precioso, Senhor, o ministério da Tua palavra, que não seja meramente, Senhor, um discurso nessa manhã, mas que seja, Senhor, a Tua palavra viva e eficaz, penetrante, como uma espada bigúmia, que penetra até a divisão da alma entre juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos humanos. Que esta palavra seja a palavra ao nosso coração nessa manhã direcionada. Te louvamos agradecidos agora e sempre. Amém e amém. Por favor, abram suas Bíblias. Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao verso 19. Lucas, capítulo 22, versos 7 ao 19. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Jesus estava se referindo aqui ao pão. O pão que alimenta a nossa alma, né? O pão que pode saciar a fome.
Nós sabemos que em vários países nós temos nomes diferentes, recebem nomes diferentes. Mas o pão, ele está na mesa do pobre. O pão está na mesa do rico. O pão é um alimento essencial. Ele não pode faltar em nenhuma mesa. Ela não pode ter falta disso. Alguém pode ser assim, eu não tenho dinheiro suficiente, mas para o pão tem. E Jesus, ele se coloca exatamente nessa posição. O que pode alimentar o homem, fazer com que ele tenha vida, é o pão. E Jesus se coloca exatamente nessa posição. Eu sou o pão da vida. E aqueles que estão em Jesus, esses têm vida. E vida em abundância. Sabemos que a palavra do Senhor diz que o diabo, o adversário de nossas almas, ele vem com intenções de roubar, matar e destruir. Mas o Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida, e a vida com abundância. Não é uma vida fragmentada. Não é uma vida em partículas. Às vezes as pessoas desfrutam, nós mesmos desfrutamos de partículas de fé. Hoje eu estou tomado de uma tamanha fé, mas parece que no dia seguinte, nós estamos num dia vivendo no apogeu da nossa fé, mas no dia seguinte nós estamos no mais baixo nível da nossa fé. Há uma tendência natural, e nós somos considerados como vasos na presença do Senhor, mas parece que esse vaso tem rupturas. Parece que nós nos enchemos da graça de Deus, nós nos enchemos da glória de Deus, mas no dia seguinte parece que vaza, parece que a graça vaza. Mas essa manhã o Jesus está dizendo assim, eu sou o pão da vida, o pão descido dos céus, que irá saciar a fome e os anseios de cada coração e de cada alma. Você poderá comer o pão hoje e daqui a algumas horas você terá uma fome novamente. A fome poderá estar atingindo você, mas Jesus está dizendo assim, eu sou o pão da vida. Então o que o Senhor está propondo para nós essa manhã é que nós não vamos mais viver de migalhas na presença do Senhor. Nós vamos assentar à mesa e vamos desfrutar do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Hoje é um convite, essa mesa preparada, como se o Senhor estivesse dizendo assim, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e recebam de mim o descanso, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. As pessoas estão carregando um fardo insuportável nas suas vidas. As religiões estão colocando sobre pessoas, sobre os ombros de pessoas, um fardo insuportável de carregar. Jesus, quando veio na sua época, no seu momento, juntamente com seus contemporâneos, ele falou exatamente sobre isso, sobre os religiosos da época, que eles impunham condições impraticáveis. Tanto é que nós estamos vivendo a graça de Deus, porque cumprir todas as leis seria impossível. Mas o Senhor colocou essa condição para eles, dizendo assim, olha, o resgate das suas vidas vai depender da minha morte, do meu sacrifício vicário, porque vocês não são capazes de cumprir toda a lei. E ele disse o seguinte, eu não vim aqui para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu represento tudo isso. O que vocês apregoavam e não praticavam, eu estou cumprindo exatamente o que deve ser feito. Nós estamos vivendo nos dias atuais pessoas achando o seguinte, nós estamos vivendo na época da graça então mesmo, então já está tudo pago, Jesus já pagou o preço, eu vou fazer o que eu bem entender. Não. Não faça da graça um pretexto para abolir a lei. Jesus outorgou a lei. Alguém pode estar falando assim, pregador, você está pregando sobre a lei? Existem condições que são colocadas a nós. A Bíblia Sagrada é um livro de regras de fé e prática. E aqui é um testamento. Testamento são os direitos e deveres. O Senhor nos deixou um testamento. Olha, eu vou deixar para vocês um testamento. Um novo testamento. Esse novo testamento é a aliança do meu sangue. Reconciliando o homem com Deus. Das suas atrocidades, dos seus males. Na sua ineficiência de alcançar a salvação e a graça no Senhor, o Senhor vem, se oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e Ele resgata novamente essa condição do homem, a condição de sermos filhos de Deus. Esta manhã é uma manhã gloriosa, é uma oportunidade que você está desfrutando nessa manhã de estar assentado nesses lugares sublimes. Muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas não podem. Porque nas suas próprias forças eles não têm forças para estar aqui. Porque não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu. Se você se assenta num lugar seguro hoje, é porque o Senhor te amou. Em meio às suas mazelas, em meio às suas crises existenciais, o Senhor te enxergou. Em meio a muitos Ele te enxergou, Ele te amou. E Ele disse assim, você é meu, eu te escolhi. Pronto, ponto final. Você é um escolhido de Deus.
Você não está aqui nesta manhã cumprindo o protocolo, como a nossa pastora já mencionou. Você está aqui nesta manhã porque você está engrandecendo, louvando o nome de um Deus trino, soberano, que se assenta num trono cheio de poder e glória, que os seus olhares estão fitos à terra, olhando os corações dos homens, aqueles corações contritos, porque Deus não resiste a um coração contrito. É isso que Deus está enxergando nesta manhã. Se o pobre não tem nada, tem pão. E se o rico tem tudo, não deixará de ter pão. O pão não é comida regional, ninguém pode reivindicar. O pão é meu direito. O pão é direito de uma nação. O pão é direito de uma região. Não, não. Não é um alimento nacional também. No México é chamado de tortilha. A tortilha. Nos Estados Unidos, bagel. Pão não seria pão, é bread, né? Mas eles chamam de, como nós chamamos aqui de pão francês. O pastor Eliseu falou que foi na França e pediu um pão francês. Ele falou que foi uma gafe, né? Chegou numa padaria e pediu um pão francês. Todos os pães lá são franceses, né? Agora eu estou dizendo, existem nomes diferentes. No Brasil, eu conhecia por baguete. Hoje nós temos conhecimento com pão, né? Francês, que é o mais comum, que encontramos em todas as padarias, é o mais comumente encontrado. Então nós vemos essas diferenças de nome. Mas qual é a função do pão? Saciar a fome. Saciar a fome. Há uma frase que eu anotei aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim: assim também Cristo, Ele não é limitado por fronteiras. Nenhum país o reclama, nenhuma região o possui, nenhuma nação o monopoliza. Ele está em toda parte, ao mesmo tempo, acessível a todos, em todo o momento. Come-se o pão todos os dias. Todos comem pão todos os dias ou não? Talvez alguns estão em regime aqui, estão evitando aqui os carboidratos, algumas coisas aí, então, mas comem pão. E o pão sacia a fome. O pão sacia essa fome. Algumas frutas, nós vemos em algumas estações. Existem frutas de época. A Bíblia até tem uma menção aqui sobre a temporã, a seródia, que é antes dos tempos ou depois do tempo. Então nós encontramos algumas frutas. É uma fruta temporã. Ela é antes do seu tempo de colher. Ou a seródia, após o seu tempo de colheita. Então nós encontramos em determinadas regiões, em determinados tempos, alguns tipos de frutas. E em alguns momentos também elas desaparecem do mercado. Ou o seu valor é um valor altíssimo para qualquer pessoa que queira adquirir. Algumas bebidas são feitas em algumas ocasiões especiais. Algumas comidas são feitas em algumas ocasiões especiais. Existem momentos festivos, existe um momento do Natal, existe um momento do Ano Novo, que algumas comidas são específicas daquele momento. Elas são preparadas para aquele momento. Algo assim já marcado. As famílias já se reúnem mesmo para estar à mesa ali, e há alguns alimentos que são preparados para aquela ocasião. Mas isso não acontece com o pão, nem com Jesus. Ele deve ser trazido à nossa mesa todos os dias. Jesus não é para ser trazido às nossas mesas em ocasiões especiais, porque todo dia é um dia especial na presença de Deus. Nós estamos vivos nessa manhã, meus queridos. Alguém pode estar pensando, como eu gostaria de ter um testemunho impactante para poder testificar na igreja. Como eu gostaria de ter um testemunho, que as pessoas vibrassem com o testemunho. Eu quero dizer para você que todos aqui têm um testemunho grandioso. É um milagre da vida que aconteceu nessa manhã em você. Eu acordei nessa manhã. Os meus órgãos vitais estão em ação. A minha visão está funcionando e os meus membros estão funcionando. E eu pude ler esta palavra, então eu estou vivo. Há um milagre acontecendo nesta manhã, é um milagre de vida. O pão que é Jesus Cristo, ele é colocado na nossa mesa todos os dias. E esse pão que é Jesus Cristo, ele dá vida, vida em abundância. Nós não teremos mais uma anomalia.
As pessoas que crescem rapidamente é uma anomalia, e aquele que deixa de crescer também é uma anomalia, mas aquele que cresce naturalmente, esse está desfrutando de uma perfeita saúde. Eu quero dizer que você em Deus, você tem uma saúde espiritual, e essa saúde faz com que você cresça de uma forma natural, porque aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão ligados na videira que é o Senhor, nós somos os ramos, e o Senhor Jesus Cristo é a videira, e o Deus é o agricultor, Ele é o agricultor, e Ele está cuidando de nós. E aqueles que estão ligados nessa videira que é Jesus Cristo, não tem falta de nada. Ah, eu não tenho prosperidade. Prosperidade não é ter tudo que você imagina, é ter sempre. Prosperidade é ter sempre. Ah, eu não sou tão próspero assim. Eu não tenho tantos bens, tantas riquezas. Você tem o Senhor Jesus Cristo, que é a maior riqueza. Você tem a salvação da sua alma. Você tem o gozo da salvação, porque você foi salvo em Jesus Cristo. Você sabe que se a sua vida finita se findar aqui, você estará nos braços do Pai na eternidade. O que é, irmãos? O que é 100 anos de vida aqui perto da infinitude da eternidade com Deus? Tem pessoas que vivem assim, mas olha que longevidade. Ele viveu 100 anos. O que é 100 anos perto da eternidade, meu Deus? Eu vou repetir uma coisa que o Senhor coloca no meu coração nesta manhã. Quantas pessoas dizem: ah, como eu quero estar com o Senhor, como eu quero viver com o Senhor, como eu quero ir para o céu. Quantos daqui gostariam de estar com o Senhor na glória? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que vai ter lá na eternidade? Louvores. Os anjos glorificam a Deus. Todos glorificam, todo ser estará glorificando a Deus. Nós não conseguimos ficar 35 minutos ouvindo uma mensagem na igreja, quando nós vamos querer viver a eternidade no céu? Será que vamos conseguir? Será que vamos conseguir? Eu não consigo ficar 40 minutos ouvindo uma mensagem. Eu não consigo ouvir 40 minutos mostrando o Senhor da glória. Eu não consigo. Se você não consegue ficar 40 minutos ouvindo a palavra de Deus, como que você vai viver uma eternidade com Deus lá nos céus? Que lá é louvor, é glória. Ninguém vai estar sentado numa nuvenzinha tocando harpa, não. Lá é o louvor eterno, glorificando o nome do Senhor. Os anjos o glorificam, os homens os glorificam, todos glorificam o nome do Senhor, porque Ele é santo. E todos estarão dizendo assim: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso me faz lembrar quando 2 astronautas tiveram o privilégio de pisar a lua. Quando Yuri Gagarin, um russo, ele estava próximo à lua, ele disse o seguinte: Deus não existe. Deus não existe, porque eu estou tão próximo aqui. Se Deus existisse, eu estaria vendo alguma coisa referente a Deus. Mas após Yuri Gagarin, ou antes de Yuri Gagarin, Neil Armstrong, um americano, ele também faz a mesma viagem. Mas quando ele olha o firmamento, ele diz assim: os astros proclamam a sua glória, e o firmamento o seu poder. Ele sabia o quanto Deus representava na sua vida, então ele citava um versículo bíblico dizendo: os astros proclamam a sua glória, o firmamento o seu poder. Eu creio que Deus está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares. Deus é soberano, Deus é vivo. Isso é ponto de vista, irmãos, ponto de vista. É a forma que as pessoas enxergam, um enxerga de uma forma, outro enxerga de outro. Estavam 3 pedreiros trabalhando na igreja de St. Paul, em Nova York. E eles estavam edificando aquela grande igreja. E aí alguém chegou e perguntou para o primeiro pedreiro: o que você está fazendo? Ele disse assim: eu estou defendendo alguns trocados como pedreiro. Ah, ok. Chegou no segundo pedreiro e disse: o que você está fazendo? Ele disse assim: eu estou assentando tijolos. Mas chegaram num terceiro que estava trabalhando e disse: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou fazendo um templo para a glória de Deus. Pontos de vista. Eu sei que nesta manhã há muitos pontos de vista. Existem algumas indagações, existem alguns questionamentos. Eu sei que algumas pessoas, eu sei que eu também já me encontrei em situações. Há pouco tempo eu estava falando com uma pessoa a respeito de questionamentos, questionar algumas coisas. E uma coisa que me foi elucidada no dia que eu comecei a fazer alguns questionamentos foi o seguinte: quando eu li um livro de Filipenses, Maravilhosa Graça, ele disse o seguinte: quando as pessoas questionam acerca das coisas de Deus,
se assemelha a uma dissecação de uma rã. Vocês já viram o processo de dissecar uma rã? Em biologia tem, né? Dissecar uma rã é o seguinte: você pega a rã, primeiro processo, você abre ela, e aí você vê o que está dentro lá, aqueles órgãos da rã. E o segundo processo, ela morre. A nossa fé é semelhante a isso. Todas as vezes que nós questionamos acerca da fé em Deus, o primeiro processo a gente só consegue ver as podridões. É como se nós enxergássemos somente as vísceras dentro da rã. O primeiro processo a gente só vê as coisas ruins, a gente não consegue enxergar coisas boas. E o segundo processo é que a rã morre. O segundo processo do questionamento é a nossa fé morrer. Porque nós não nos convencemos acerca das coisas do Senhor, nós não nos convencemos do sacrifício vicário do Senhor, nós não nos convencemos do amor do Senhor, nós não nos convencemos que o Senhor nos amou de uma maneira assim, de um amor imensurável, e nos resgatou, nos colocou em lugares seguros. Mas não, os nossos questionamentos pairam em nossa mente. E questionar, primeiro processo, vê as coisas ruins. Segundo processo, morre a fé. Nesta manhã o Senhor está ressuscitando aqueles pensamentos contrários, que talvez tenham invadido a sua mente. No poder glorioso do nome de Jesus, serão dissipados nessa manhã. A sua mente se encherá de pensamentos gloriosos do Senhor. A sua vida será cheia dos pensamentos do Senhor. Nós vemos aí algumas filosofias. A filosofia oriental diz o seguinte: esvaziem a sua mente, fique zen. Não é isso que a filosofia oriental diz? O evangelho não. Encha a tua mente. Encha a tua mente. Encha a tua mente da palavra do Senhor. Encha a tua mente da graça do Senhor. Enche a tua mente dos testemunhos vivos do Senhor. Enche, traga à sua mente aquilo que lhe traz esperança e fé. O Senhor está trazendo nessa manhã pensamentos que trazem esperança na sua vida. Não foque nos fracassos, foque naquilo que o Senhor tem prometido na sua vida, aquilo que te traz esperança e que te dá um futuro. É isso que o Senhor tem proporcionado, é isso que o Senhor tem reservado aos nossos corações essa manhã. O pão pode ser servido de várias formas. Ele pode ser torrado, com geleia, com manteiga, achatado, grelhado, sanduíche, pão doce, croissant, francês. O pão supre muitas necessidades, não supre? Jesus também. Jesus é o pão vivo descido dos céus. Vocês vão ter o privilégio de participar desse pão nesta manhã, e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estou falando de uma graça salvífica, capaz de transformar o homem de um vil pecador e transformá-lo em um homem decente, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus nesta manhã está à procura de homens e mulheres que falem do evangelho de Jesus Cristo com autenticidade e graça. Deus está à procura de corações que abram-se para Deus e digam: Senhor, o Senhor é o pão que sacia a minha vida. Não serão coisas que eu irei conquistar que não saciar, porque isso é momentâneo. Isso poderá trazer uma alegria, uma felicidade, né? Algo rápido. Mas a alegria que vem do Senhor, ela independe de algumas circunstâncias. A alegria que vem de Deus independe. Com saúde ou sem saúde, Deus continua sendo Deus supremo. Com dinheiro ou sem dinheiro, Deus continua sendo Deus. Adquirindo coisas ou não adquirindo, Deus continua sendo Deus. E o pão não faltou na sua mesa. E o pão Jesus Cristo, o pão vivo descido dos céus, não vai faltar na sua vida. Porque ele é alimento de primeira necessidade. Se nós encarássemos como o pão mesmo que nós comemos, como alimento de primeira necessidade, se nós encarássemos Jesus Cristo como um alimento de primeira necessidade da nossa vida, nós não teríamos falta de nada. Que o Senhor possa suprir essa necessidade da sua vida, assim como tem suprido na minha vida. O pão, ele se adapta para atender todas as necessidades. Tem palavras para o solitário, bem como para os que se acham cercados de pessoas. Esse pão tem essa palavra. Traz ajuda para o doente físico e para o doente emocional. Se sua visão é clara, é Ele que ajuda. Se sua visão está turva, a ajuda vem dele. Jesus supre qualquer
necessidade. Por que Jesus chamou a si mesmo de pão da vida? João capítulo 6, verso 35 diz: eu sou o pão da vida. Ele estava afirmando isso. Por que Jesus disse de si mesmo, chamou a si mesmo de pão da vida? Há uma singularidade aí, irmãos. Há um processo. Com o processo do pão, com o processo que Jesus Cristo passou por nossas vidas. Primeiro, o trigo cresce. Para se ter pão, não começa com o pão, não. O pão não é algo que você tem um processo. Primeiro processo, o trigo cresce nos campos. Segundo processo, o trigo é cortado. Terceiro processo, o trigo é separado e é moído para tornar-se farinha. Quarto processo, essa farinha agora passa pelo fogo e depois é distribuído. Vocês entenderam? Recapitulando. Primeiro processo, o trigo cresce. Segundo processo, é cortado. Terceiro, é separado e moído. Quarto processo, ele vai para o forno. E o quinto e último processo, ele é distribuído. Ok? Agora isso é interessante, eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Elimine a planta e não haverá trigo. Elimine a separação e não haverá farinha. Elimine o fogo e não haverá produto. Elimine a distribuição e não haverá satisfação. Nós somos experts em ensinar a fazer pão. Patisserie, né, que chama, né? O arte de fazer pães e doces. Bonito esse nome, né? Masterchef. Hein? Patisserie. Nós somos experts. Eu sou um pastor expert em dar receita de pão. Pega o pão. Vocês estão entendendo a metáfora que eu estou fazendo? Pega o evangelho. Pega isso. Pega a palavra. Pega o evangelho. Vai, prega, faça a tua. Vai lá, você vai na rua, você prega, você fala do amor de Cristo. Eu sou expert nisso. Nós somos experts nisso. Os líderes são experts nisso. Nós ensinamos como fazer pão. Você vai fazer assim, o processo de pão é isso. Você pega essa etapa, essa etapa, essa etapa. Ótimo, maravilha. Só que na hora de entrar no caminhão para distribuir o pão, quem vai? Nós aprendemos a fazer o pão, não aprendemos? Tá bom, então vamos entrar no caminhão agora e vamos distribuir o pão. Eu não. Isso daí não é para mim, não. Isso daí é pro chefe de patisserie. Não, irmãos. Nós não temos que teorizar a religião. Nós temos que viver a vida prática. Teorizar a religião é a gente... façam isso, façam aquilo. Eu devo fazer. Lidere pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. As pessoas querem ser parecido com aquelas pessoas que o influenciam, mas que o influenciam para o bem. E que veem naquelas pessoas assim atitudes, que são atitudes que comprovam, que corroboram para a fé que eles creem em Jesus Cristo, para a fé que eles professam em Jesus Cristo. Então, que a partir desta manhã, nós não seremos só aqueles que vão ensinar receitas de como fazer o pão, mas nós vamos distribuir, porque o mundo está precisando, eles estão famintos, as pessoas estão famintas, eles precisam do pão que é Jesus Cristo, eles estão em uma inanição, existem pessoas morrendo nesse momento. Nós sabemos o alto índice de pessoas que estão morrendo, o alto índice de criminalidade que tem atingido o nosso mundo, nós sabemos o alto índice de pessoas que estão morrendo sem conhecer a Jesus Cristo, mas nós ainda nos limitamos a ensinar, a dar receitas, mas nós não entramos no caminhão. Nesta manhã o Senhor está convocando a mim, a você. Você vai entrar no caminhão e vai distribuir esse pão. Nós estamos muito gordinhos. Nós estamos tão gordos da palavra. Eu estou me alimentando tanto da palavra. Olha como que eu estou. É um reflexo. Como eu estou satisfeito. Como eu estou satisfeito em Deus. Meu Deus, que satisfação. E as pessoas que estão famintas, que estão necessitando da graça do Senhor, o que elas farão? Os anjos não puderam fazer essa função, porque é uma função exclusiva dos homens. Você, meu irmão, nós somos redimidos. Anjo nunca foi redimido. Você foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Quantos são redimidos do Senhor nessa manhã aqui? Todos somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo.
Considere Jesus, olha, ele apareceu como uma plantinha, não é? Ele é uma criança normal. Quem conviveu com Jesus na infância dele, você acha que ele fala, nossa, ó Messias, uma criança comum, uma pequena plantinha. Ele apareceu como uma plantinha que brota e vai crescendo. A palavra do Senhor diz que ele ia crescendo em estatura, ia crescendo em graça. Mas ele possivelmente talvez não fosse nem reconhecido pelos seus amiguinhos, pela época que ele estava vivendo. Era uma pessoa comum. Ele cresceu diante deles. Olha o que Isaías 53:2 diz. Ele cresceu diante deles como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Olha, ele cresceu como um broto tenro. Um dentre milhões do planeta. Jesus Cristo. Um dentre milhões. Se você ouvisse como criança, não pensaria, será? Olha o Filho de Deus, olha o Filho de Deus aí, ó, o Filho de Deus. Não. Há um processo. Talvez você o achasse educado, gentil, sábio. Poxa, essa criança está além da média. Mas você talvez não o reconheceria como Filho de Deus. Um entre centenas, como uma espiga solitária no trigal. Como trigo. Ele foi cortado como grão, batido e esmagado. Vocês estão vendo a analogia do trigo e do pão? O processo? O pão não é pão naturalmente, há um processo. Jesus foi como uma sementinha. Isaías dizendo aqui, ó, ele nasce como uma semente. Mas como trigo, ele foi cortado e batido e esmagado. Isaías 53:5 diz as seguintes palavras. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é sarado de malhar na academia, não. Tem gente que fala assim, eu estou saradão, estou sarado. É sarado das suas chagas, da sua forma de viver, da sua maneira de viver, que não agradava o Senhor. Ele nos reconciliou novamente com Ele. Vocês foram sarados pelas pisaduras de Jesus Cristo. Nós somos salvos em Jesus Cristo. É o motivo nesta manhã de glorificarmos o nome do Senhor. Então ele viveu esses processos. O mesmo processo do trigo, ele passou pelo fogo também. Passou pelo fogo. Na cruz ele passou pelo fogo da ira de Deus. Alguém pode estar pensando, quando Jesus disse assim, olha, passa de mim esse cálice. Alguém pode estar pensando, o que continha dentro desse cálice? O que continha? Diz um pregador que num seminário para crianças, ele disse assim, olha, a ira de Deus que é o cálice, Jesus disse assim, passa de mim esse cálice. O que continha no cálice da ira de Deus? Diz que uma pequena criança se levantou e disse assim, continha a ira de Deus contra a humanidade. Você está pensando que nessa manhã nós estamos aqui porque você é merecedor? Você foi livre, liberto da ira de Deus. Deus estava irado com a humanidade, porque não havia forma. Todas as dispensações haviam falhado. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação dos profetas, dispensação, todos os tipos de dispensações que existiam na face da terra haviam falhado. Aí o que acontece? Jesus disse assim, eu irei como um sacrifício vivo, e hoje nós estamos vivendo uma dispensação que é denominada dispensação da graça de Deus. Jesus se oferece para conter a ira de Deus. E esta ira de Deus foi contida. Aí Jesus Cristo, alguém pode falar assim, mas o sacrifício de Jesus, puxa vida, no filme que Mel Gibson fez, no cinema, sobre a vida de Cristo, nós vemos os sofrimentos de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você, não menosprezando o sofrimento. Depois de Jesus Cristo ser levado à cruz, 50 milhões de cristãos foram mortos na cruz. E tiveram muitos cristãos que foram mortos de ponta cabeça. E lá em Roma, eles aspergiam piche nas pessoas e faziam como luminárias na cidade. Tá? Os cristãos eram pregados em cruzes, e eles jogavam piche e acendiam os cristãos.
50 milhões de cristãos morreram após Jesus também ter morrido na cruz. Eu quero dizer para você, se Jesus sofresse somente os sofrimentos da sua carne, nós seríamos libertos somente dos sofrimentos da nossa carne, mas Ele sofreu no seu espírito, as emoções de Jesus Cristo. Todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. É como se você colocasse Jesus nas comportas da Foz do Iguaçu, daquela Itaipu, né? Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo. Coloca Jesus de frente com aquela comporta e diz assim: Jesus, fica aí, que eu vou abrir as comportas agora. E essas águas que estavam retidas lá em Itaipu representam os pecados da humanidade. Aí Jesus se coloca naquela posição. Aí eles abrem as comportas e todo o pecado da humanidade vem sobre Jesus. E Ele recebe todo o pecado do homossexualismo, o pecado do homicida, o pecado daqueles que não creem em Deus. Todos os pecados da humanidade estavam vindo sobre Jesus naquele momento. Então Jesus, Ele não sofreu somente as dores na sua carne, Ele sofreu no seu espírito, na sua alma, em todas as suas emoções, para que nós fomos libertos. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos na sua presença. E o que Jesus está fazendo nesta manhã, sabe o que Ele está fazendo comigo e com você? Ele está retendo essa ira de Deus. Com uma mão Ele está retendo: Senhor, eu vivi isso na pele, eu sei o que é viver na humanidade. Senhor, que essa ira seja retida. E com a outra mão Jesus está fazendo nessa manhã assim: venham, venham, venham todos que estão cansados e sobrecarregados, venham enquanto há tempo de salvação, enquanto há tempo de reconciliação, enquanto há tempo de receber a graça do Senhor Jesus Cristo. E a sua mão está segurando a ira de Deus, mas a qualquer momento essa ira de Deus irá sair e virá o juízo sobre a humanidade. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo, que receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, esses estão livres da ira de Deus, a ira futura de Deus. Você sabe o que aconteceu? Vocês não vão entender, não dá para explicar, meu Deus do céu. Um dia eu fui explicar para uma pessoa sobre o sacrifício de Jesus. A pessoa disse: eu nunca vi nessa prisma, nesse aspecto. É como se um juiz fosse julgar uma causa. E o condenado é como se fosse eu e você. O Senhor é o justo juiz e nós somos o condenado. E é como se Ele impusesse sobre nós uma multa e dissesse assim: você tem que pagar $100 mil, um exemplo. E você dissesse assim: eu não tenho como pagar, eu não posso pagar essa dívida. Aí sabe o que o justo juiz faz? Ele tira a sua veste, Ele tira a sua toga, Ele coloca no lugar, Ele desce como o réu, e Ele diz assim: está tudo consumado, quitado a sua dívida, tetelestai, quitado, consumado. Deus nos deu esse direito de recebermos do Senhor a graça do Senhor. A graça da salvação do Senhor. Nessa manhã Deus está falando ao meu e ao seu coração. Pela graça nós somos alcançados em Jesus Cristo, para que nós não nos gloriemos disso. É pela graça que vocês são salvos, é pela graça que eu sou salvo, para que eu não me glorie achando que eu sou bom nisso, mas pela graça do Senhor nós somos alcançados pelo Senhor. Esse justo juiz deixou o seu trono, deixou o seu lugar de juiz e veio para habitar entre nós e estar no nosso lugar e dizer assim: eu pago essa dívida que vocês não podem pagar. Eu pago. Tetelestai, consumado, quitado. A sua dívida está quitada. É isso que Deus está favorecendo a nós, está nos proporcionando nessa manhã. Jesus, Ele vivenciou cada processo da feitura do pão. Olha o que diz Lucas 14:16. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na tua glória? Porventura não era para Jesus padecer isso? Eu acho muito bonito quando um escritor diz o seguinte: se porventura os soldados, por um arrependimento, ouvissem em Jesus Cristo um homem
que nada o acusasse, se os soldados se negassem a crucificar Jesus, se o soldado dissesse assim, eu não vou crucificar não, eu me arrependo desse ato, sabe o que aconteceria? Vou conjecturar. Jesus pegaria o martelo, o prego, e ia falar assim, eu vim para isso, eu sou carpinteiro, eu vou me pregar, eu vim para sacrificar, para me sacrificar. Alguém falou, quem matou Jesus? Na época do filme do Mel Gibson, foi os judeus, não, foi os religiosos. Ninguém matou Jesus, ele se entregou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância na sua presença. Esse é o sacrifício vivo do Senhor, o sacrifício vicário. A distribuição. Cristo nos deixa por nossa conta. Nós somos os distribuidores desta graça, deste pão. Receba como um privilégio na sua vida. Você é um distribuidor da graça, do pão. Você não vai só ensinar a fazer pão, você vai distribuir para as pessoas. Você vai levar pão para o faminto. Você vai levar pão para o necessitado. Não é só pão que sacia fome, não. É o pão vivo descido dos céus, que é Jesus Cristo, que Ele irá saciar toda a fome, todo o sentimento de inutilidade, de fraqueza, de fracasso. O Senhor irá preencher essa vida e não haverá mais essa inutilidade. Não podemos obrigar as pessoas a comer o pão. Não podemos obrigar as pessoas a comer o pão, mas podemos garantir que elas tenham. Eu não posso obrigar, não posso enfiar goela abaixo, mas eu tenho que garantir que elas tenham. É muito fácil ficar na padaria que entrar no caminhão. Às vezes não sabemos dar o pão a quem nos pede. Somos experts em dar receitas, mas da hora de entregar, saímos fora. E Jesus disse, este pão é o meu corpo que é partido por vós. Vocês vão fazer isso em memória dele. Não é lembrar somente do sacrifício, é lembrar o que representa o pão na vida de vocês, o que representa o sangue, o que representa esse ato que nós estamos aqui nesta manhã fazendo, o preço muito alto que foi pago na cruz, para resgate da humanidade, para acabar com as mazelas existenciais, com essa dificuldade que os homens vivem, em viver uma vida plena em Deus. O Senhor trouxe vida. O sangue da nova aliança, olha o sangue que diz assim, o próprio Jesus corroborando com o pensamento de João Batista, ele diz assim, comprova o pensamento de João Batista, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava pregoando, preparando o caminho, e quando João Batista vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou batizando vocês, João Batista estava dizendo, para o arrependimento dos vossos pecados, preparando o caminho, mas virá um, e quando Jesus aparece, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, um exemplo de coragem e humildade, nós vemos ele apregoando, mas Jesus vem dizendo assim, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora uma coisa interessante, irmãos, Jesus planejou a sua morte. Jesus planejou a sua morte. Em algumas ocasiões bíblicas nós vemos Jesus se livrando de alguns momentos de morte. Eles queriam jogar Jesus num precipício, Jesus saiu, de repente ninguém mais ouviu. Então nós vemos algumas situações que ocorreram com Jesus. Mas não havia chegado o seu momento ainda, porque ele havia planejado a sua morte. Um projeto grandioso que livraria toda a humanidade das suas mazelas, o corpo partido por vós. Para os discípulos naquele momento, imagina nós como discípulos. Meu corpo vai ser partido por vós. Meu Deus, nosso mestre ele pratica o canibalismo. Eles não entenderam nada também, irmãos. O meu corpo vai ser partido por vós. Meu Deus, nós vamos ser canibais. Como que o corpo vai ser partido? Para os discípulos naquele momento, soavam um canibalismo. Mas nós vemos uma definição em Jesus, a definição do seu sangue. Jesus dá um novo significado ao seu sangue, que ultrapassou os limites da materialidade. Ele não estava falando desse sangue aqui, ele estava ultrapassando os limites da materialidade. Sua vida e seu sangue seriam tomados como ferramenta de justiça e perdão. Seriam usados para aliviar os sentimentos de culpa do homem. Todo sentimento de culpa seria aliviado.
como aliviar o débito que todos tinham perante o seu Criador. Todos estavam com débito perante o Criador, mas Jesus veio o seu sangue para aliviar isso. O rigor da lei no reino vindouro teria ele mesmo como mais excelente advogado de defesa. Como eu mencionei aqui, ele seria o mais excelente advogado de defesa no reino vindouro. As gotas de sangue no Getsêmani, isso é uma coisa interessante também. Aquele processo que Jesus vivenciou, eu estava pesquisando, é chamado de hematidrose. Hematidrose, um fenômeno raríssimo, é uma fraqueza física excepcional, onde todo o corpo apresenta dores, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Apenas um ato desses pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares, que estão sob as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa-se ao sangue, formando a hematidrose. Grande sofrimento, angústia, mas o Senhor não estava só com medo da morte, não, era todo o pecado da humanidade que estaria sendo depositado sobre Jesus, descarregado sobre Jesus. E houve um momento que a Bíblia diz que o Senhor virou o seu rosto. Alguém pode dizer assim: Deus abandonou o seu filho. Não, Deus nunca abandonou ninguém, é que Deus não compactua com o pecado. Naquele momento a figura de Jesus representava todo o pecado da humanidade sobre Jesus. Então Deus vira o seu rosto, porque Deus não compactua com o pecado. Como pôde o sangue de um homem tornar-se nossa pesada e turbulenta existência em uma suave trajetória de vida? Jesus, ele tinha espontaneidade, ele falava sobre a morte assim com uma naturalidade. E ele não teve anorexia, não é? Pessoa que não come, né? Não, anorexo. Ele poderia falar assim: eu tô tão preocupado, não quero comer não. Quando as pessoas estão sentindo medo, o que elas fazem? Primeira coisa é a perda de apetite, não é? Ou a hiperfagia. Hiperfagia é comer tudo, que chega até a engasgar. Se não é anorexia, é hiperfagia. Não, Jesus não teve nada disso. Ele disse assim: preparem, vamos comer a ceia. Está antecedendo o momento da minha morte. Ele não teve preocupação alguma. Ele estava preparado para aquilo. Jesus aguardava ansiosamente. Lucas 22:15 diz que ele tem aguardado ansiosamente esta Páscoa convosco. Jesus estava aguardando com ansiedade. Eu quero esse momento, eu vim para isso. Haverá um momento glorioso. Eu quero que o resgate da humanidade aconteça através desse sacrifício. Eu vim para isso. A Páscoa é uma libertação do povo, o brinde à liberdade. Então nós vemos Jesus tendo esse comportamento. Ele não teve nenhuma origem psiquiátrica. Alguém pode estar pensando, ele poderia ter perda completa do apetite, ele poderia ter uma crise depressiva, ele poderia ter distúrbio de autoimagem. Jesus, ao contrário, fez um banquete. Nós que somos suscetíveis a essas emoções, constantemente nós somos levados pelas nossas emoções. Eu não quero comer, eu não quero orar, eu não quero pregar, eu não quero fazer nada, eu estou triste, eu estou desanimado. Jesus não teve esse sentimento, porque ele diz assim: eu estou ansioso por esse momento. Eu quero dizer para vocês que nós também, o nosso sentimento diante do Senhor deve ser: eu estou ansioso em cultuar o nome do Senhor, eu estou ansioso em fazer a obra do Senhor, eu estou ansioso em pregar a palavra do Senhor, eu estou ansioso em anunciar as boas novas, eu estou ansioso. Eu nunca aguardei com tanta ansiedade esse momento. O brado que Jesus deu na cruz é um acontecimento passado, uma experiência presente e uma esperança futura. Um acontecimento passado, uma experiência presente e uma esperança futura. Cristo vive. É a mensagem que aproximadamente é a mensagem de esperança que vem da primeira comunidade cristã. Cristo vive é a mensagem que sustenta a igreja através dos tempos. O que sustenta a igreja através dos tempos, irmãos? É que Cristo vive, irmãos. Não é porque é uma comunidade, é uma comunidade que faz algumas benfeitorias. Não, a comunidade de fé resiste ao longo dos tempos, porque Cristo vivo, Ele está vivo entre nós. Eu já mencionei anteriormente, se você for no túmulo desses homens que são venerados como Maomé, como Buda, nos túmulos desses homens, está dizendo assim: aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé, mas no túmulo de Jesus Cristo está aqui. Ele não está aqui porque Ele ressuscitou, e é por isso que nós estamos essa manhã aqui, falando desse pão vivo descido do céu, porque Ele ressuscitou, Ele está no nosso meio. Então a nossa mensagem de esperança, a mensagem da esperança da igreja é que Cristo vive, e Ele está entre nós.
Essa é a mensagem de esperança que nós estamos ouvindo. Nós ouvimos muita autoajuda, né? Como ser bem sucedido nos negócios, como fazer bem, como ser um bom pregador, como ser bem aquilo. Aqui não tem autoajuda, aqui é ajuda do alto, é ajuda que vem dos céus. Então quando nós temos necessidade, nós colocamos diante de Deus e pedimos assim: nos ajude, Senhor, e a ajuda vem do alto. Existem coisas que estão limitadas ao conhecimento humano, mas Deus é capaz de suprir essa necessidade. Eu vou adiantar aqui para nós terminarmos, irmãos. Eu falei sobre a ira de Deus. Alguém pode ficar: eu não conheço esse Deus não. O pastor está falando de heresia. Heresia, eu tenho que voltar aí. Posso deixar o negócio no ar? Não. Eu não estou falando de heresia. A ira de Deus, eu vou explicar de uma forma simples para você. Quem ama crianças odeia aborto, não odeia? Odeia ou não odeia? Quem ama crianças odeia aborto. Quem ama judeus odeia holocausto, ou não? Ou alguém gosta? Não. Quem ama afrodescendentes odeia o racismo. Não odeia? Vocês estão me entendendo? Quem ama a santidade odeia o quê? Quem ama a santidade odeia o pecado. Desculpa, irmãos, não dá para ser neutro. Ou você serve ao Senhor, não dá para servir a dois senhores. Ou você ama a santidade, ou você ama o pecado. Eu sei que tem muitas pessoas flertando com o pecado. Existem pessoas que já se afundaram no pecado. Existem pessoas que estão pensando em entrar no pecado. Existem pessoas que estão tentando ainda. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, escolha a santidade. A santidade em Deus fará com que você possa andar de cabeça erguida. Que as suas orações não hajam obstáculos diante de Deus, diante dos homens. Quando você se coloca diante da presença de Deus, você coloca e diz assim: o Senhor, Tu és soberano, o Senhor conhece, sabe as intenções do meu coração. Antes mesmo de eu proferir qualquer palavra, o Senhor já o sabe. O Senhor conhece o meu assentar, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu agir. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Livre-se do pecado e viva uma santidade em Deus. E você vai desfrutar do pão na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. O pão vivo descido dos céus será a representação maior na sua vida. Colossenses capítulo 4, versos 7 e 8 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará corações e mentes no Senhor. Por quê? Porque essa paz que nós estamos ministrando nessa manhã guarda mentes e corações no Senhor? Por quê? Porque são os dois pontos mais vulneráveis nos seres humanos: intelecto, emoções. São os pontos que nós somos mais atingidos na nossa vida. Mente e emoções. Mais uma coisa eu tenho para dizer nessa manhã para você: a paz de Deus, que excede o entendimento humano, vai guardar a sua mente e vai guardar o seu coração. E é uma palavra que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou quer dizer, isso glorifica a Deus? Pensem nisso. Encha a mente de vocês esses pensamentos. Pensamentos de paz, pensamentos, olha, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Encha a sua mente disso, pense nessas coisas. Se você ama o certo, encha das coisas certas. Deus ama tudo que é certo, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom e tudo que tem virtudes. É isso que Deus ama. E quando Paulo, em um cântico, ele diz, Paulo é compositor também, viu? Paulo compôs uma música, ele diz assim: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus,
quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis os teus juízos. Porque quem conheceu o intento do Senhor? Ou quem foi o conselheiro? Para que fôssemos recompensados. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Deus abençoe. Fiquemos sobre os nossos